Um homem elegante, de terno e relógio caro, toma café em seu escritório moderno, folheia o jornal e derruba a xícara ao ver a manchete. Jovem mãe e suas filhas gêmeas vencem prêmio nacional por projeto que salva crianças em risco. A foto mostra Clara sorrindo, com as duas meninas abraçadas nela, idênticas, radiantes. Ele sussurra em choque: não pode ser, são minhas. O que acontece quando o homem que mandou abortar descobre que as filhas que rejeitou viraram símbolo de amor e esperança? Curta e comente. O destino cobra ou ensina? O aroma do café expresso, misturado ao perfume masculino caro, pairava no ar condicionado do escritório no 40º andar. Arthur Vasconcelos ajustou o punho da camisa italiana e verificou o Rolex dourado que brilhava em seu pulso bronzeado. Aos 35 anos, ele comandava um império farmacêutico que faturava milhões, mas sua expressão permanecia fria como o mármore das paredes de seu escritório panorâmico. O som suave dos saltos delicados no piso de madeira nobre anunciou a chegada de Clara. Ela entrou carregando uma bandeja de prata com documentos organizados, seus cabelos castanhos presos em um coque simples que realçava a delicadeza de seu rosto. O vestido azul marinho destacava seus olhos cor de mel, mas havia algo diferente em seu semblante hoje, uma mistura de nervosismo e esperança que Arthur não conseguiu decifrar imediatamente. Deixe os contratos na mesa lateral, murmurou ele, sem levantar os olhos da tela do computador, os dedos deslizando pelo mouse com precisão mecânica. O reflexo da cidade através do vidro espelhado criava uma aura quase irreal ao redor de sua figura imponente. Clara depositou a bandeja com cuidado, mas permaneceu parada, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. O silêncio se esticou como uma corda prestes a arrebentar. Arthur finalmente ergueu o olhar, percebendo que ela não havia se retirado como de costume. Há algo mais? A voz dele carregava aquele tom impaciente que usava com fornecedores atrasados. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar contra o peito. Arthur, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Ele suspirou, empurrando a cadeira para trás e cruzando os braços. Clara, estou com uma reunião em 15 minutos com investidores japoneses. Se é sobre o relatório mensal, pode deixar na secretária. Não é sobre trabalho. A voz dela saiu mais fraca que o planejado. É sobre nós. Arthur franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação subir pela nuca. Nos últimos 6 meses, Clara havia se tornado mais do que apenas uma funcionária eficiente. Os encontros discretos em hotéis elegantes, os jantares em restaurantes onde ninguém os conhecia, as noites que terminavam em seu apartamento cobertura, tudo isso havia sido claro desde o início. Diversão sem compromisso, prazer sem consequências. Nós? Repetiu ele, a voz ganhando um tom de advertência. Clara, pensei que tínhamos deixado claro que nossa situação é algo reservado e sem expectativas. Ela sentiu as faces esquentarem, mas manteve a postura ereta. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto procurava as palavras certas. Eu sei disso, Arthur, mas aconteceu algo que muda tudo. Arthur se levantou bruscamente, a cadeira girando atrás dele. Caminhou até a janela panorâmica, contemplando a cidade que se estendia aos seus pés como um tabuleiro de xadrez onde ele sempre havia sido o rei. O reflexo de Clara no vidro mostrava sua expressão vulnerável, e isso o incomodou profundamente. Muda o quê, exatamente? Sua voz soou controlada, mas havia uma frieza cortante que fez Clara estremecer. Estou grávida, Arthur. As duas palavras caíram no ambiente como bombas silenciosas. Arthur sentiu o mundo girar ligeiramente ao seu redor.
e por um instante a cidade lá embaixo pareceu borrada. Ele se virou lentamente, os olhos azuis gelados fixando-se no rosto dela com uma intensidade que a fez dar um passo para trás. Você está me dizendo isso como se fosse uma boa notícia, disse ele, a voz baixa e perigosa, como se eu devesse comemorar essa armadilha. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Armadilha? Arthur, eu não planejei isso. Aconteceu simplesmente. Nada simplesmente acontece, Clara. Ele se aproximou, a sombra de sua figura alta projetando-se sobre ela. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Uma recepcionista tentando fisgar um CEO milionário com uma gravidez conveniente. As lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Clara, mas ela lutou para mantê-las sob controle. Isso não é verdade. Você sabe que eu nunca pediria nada a você. Eu só queria que soubesse. Arthur riu, um som amargo que ecoou pelas paredes de vidro. Queria que eu soubesse. E depois, que eu me declare apaixonado, peça sua mão em casamento e montemos uma família feliz? Ele gesticulou ironicamente. Você realmente me tomou por um idiota romântico? Eu não espero nada disso, Clara respondeu, a voz embargada. Só queria que soubesse que vai ser pai. Pai? A palavra saiu de sua boca como veneno. Eu não vou ser pai de nada. Você tem uma solução muito simples para esse problema, Clara, e eu vou facilitar as coisas para você. Arthur caminhou até a mesa de mogno maciço e puxou o talão de cheques da gaveta superior. O som da caneta Parker, deslizando pelo papel, preencheu o silêncio tenso. Ele rabiscou números com a mesma frieza com que assinava contratos milionários. Aqui está, disse ele, rasgando o cheque e estendendo-o para ela. 50 mil reais. Mais do que suficiente para resolver seu problema. E ainda sobrar para você recomeçar a vida em outro lugar. Clara olhou para o papel tremulando em sua mão estendida como se fosse uma cobra venenosa. Meu problema? Aborte essa coisa dentro da sua barriga! Arthur gritou, perdendo finalmente a compostura. Sua voz ecoou pelo escritório com uma violência que fez Clara recuar instintivamente. E desapareça da minha vida antes que eu perca a paciência completamente. O cheque flutuou no ar por um momento antes de pousar no tapete persa aos pés de Clara. Ela olhou para o papel, depois para Arthur, que havia se virado de costas novamente, as mãos apoiadas na janela como se precisasse de suporte. Você realmente acredita que é só isso? Murmurou ela, a voz quebrada. Que uma vida pode ser apagada com dinheiro. Uma vida? Arthur se virou com os olhos flamejando. Isso não é vida, Clara. É um aglomerado de células que vai arruinar o futuro de duas pessoas. O meu e o seu. Clara se abaixou lentamente e pegou o cheque. Seus dedos o seguraram por um momento, sentindo a textura do papel caro, antes de rasgá-lo em pedaços pequenos. Os fragmentos caíram como confete amargo ao redor de seus pés. Eu não vou matar meu filho, Arthur, e você não pode me obrigar. A fúria que passou pelo rosto dele foi tão intensa que Clara temeu por sua segurança física por um instante. Arthur deu 2 passos largos em sua direção, parando apenas quando estava próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de sua respiração. Então você escolheu o caminho difícil, sibilou ele. Mas não conte comigo para nada, absolutamente nada. E se tentar me chantagear ou me procurar novamente, eu garanto que você vai se arrepender. Clara sentiu as pernas bambearem, mas conseguiu manter-se em pé. Eu nunca vou procurar você, Arthur. Nunca mais. Ótimo. E Clara... Ele caminhou até a porta e a abriu, o som ecoando como um tiro. Você está demitida, efetivamente agora. Pegue suas coisas e suma. Clara passou por ele com a dignidade que ainda lhe restava. Cada passo uma tortura silenciosa. Quando chegou à porta, virou-se uma última vez. Arthur estava de costas novamente, contemplando sua cidade conquistada.
Um dia você vai entender o que perdeu hoje, sussurrou ela. Ele não respondeu. O som da porta se fechando foi como uma sentença final. Clara caminhou pelo corredor de mármore, seus passos ecoando como batimentos cardíacos acelerados. Quando finalmente chegou ao elevador e as portas se fecharam, ela desabou. Suas pernas cederam e ela escorregou pela parede espelhada até sentar-se no chão frio, o soluço saindo de seu peito como ondas incontroláveis de dor e desespero. Lá em cima, no 40º andar, Arthur permanecia imóvel diante da janela, tentando convencer-se de que havia feito a coisa certa. Mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto pegava a xícara de café, agora fria e amarga como o gosto em sua boca. O apartamento pequeno no 2º andar do prédio de tijolos aparentes parecia ainda menor naquela manhã de terça-feira. Clara estava sentada na beira da cama de solteiro, encarando o teste de gravidez que confirmara suas suspeitas 3 dias antes. O cheiro de café requentado vinha da cozinha minúscula, misturando-se ao aroma de sabão em pó que sempre impregnava o ar do banheiro mal ventilado. Suas economias não passavam de R$ 800, o suficiente para sobreviver talvez 2 semanas se ela comesse apenas arroz e feijão. A demissão sumária de Arthur havia sido como um soco no estômago, mas a rejeição cruel de sua gravidez deixara marcas ainda mais profundas em sua alma. O celular vibrou sobre o criado mudo arranhado. Era sua irmã Lúcia, ligando de São Luís pela 3ª vez naquela semana. Clara deixou tocar até a caixa postal. Como explicar que o homem que ela havia amado secretamente por meses a havia tratado como uma aproveitadora? Como contar que estava grávida e desempregada aos 26 anos? O som da televisão do vizinho vazava pela parede fina. Algum programa matinal, onde pessoas discutiam problemas íntimos diante de plateia. Clara riu amargamente. Seus problemas eram grandes demais para qualquer palco de televisão. Levantou-se e caminhou até o espelhinho oval pregado na parede descascada. Seu reflexo mostrava olhos inchados de tanto chorar, cabelos desalinhados e uma palidez que contrastava com o tom dourado que costumava ter quando estava feliz. Passou a mão sobre o ventre ainda plano, tentando imaginar uma vida crescendo ali dentro. "O que eu vou fazer com você, pequeno?", murmurou, a voz rouca de tanto soluçar. A palavra aborto ecoava em sua mente como um martelo insistente. Arthur havia tornado tudo parecer tão simples, tão lógico. Um problema com uma solução rápida e eficiente. Mas cada vez que pensava nisso, sentia um aperto no peito que a fazia ofegar. O toque insistente da campainha a arrancou dos pensamentos. Clara olhou pelo olho mágico e viu Dona Marlene, a vizinha do 201, segurando uma marmita de alumínio. A senhora de 70 anos havia se tornado uma figura maternal desde que Clara se mudara para ali, 2 anos antes. "Bom dia, filha", disse Dona Marlene assim que Clara abriu a porta, empurrando a marmita em suas mãos. "Fiz estrogonofe demais ontem. Pensei que você pudesse aproveitar." O cheiro da comida caseira fez o estômago de Clara roncar, lembrando-a de que não comia nada substancial há 2 dias. "Dona Marlene, a senhora não precisava." "Bobagem. Você está muito magra ultimamente. E com uma cor esquisita também." Os olhos experientes da idosa percorreram o rosto de Clara com preocupação maternal. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Clara sentiu os olhos marejarem novamente. Havia algo no tom gentil de Dona Marlene que a fazia querer desabafar, contar tudo, buscar o consolo que uma mãe daria. Mas como explicar a complexidade de sua situação? Eu fui demitida", conseguiu dizer, a voz falhando. Dona Marlene franziu a testa e entrou no apartamento sem cerimônia, fechando a porta atrás de si. "Demitida? Mas você era tão dedicada. Sempre chegava cedo, saía tarde."
Às vezes isso não basta, Clara murmurou, colocando a marmita sobre a mesinha de centro que ocupava metade da sala diminuta. Tem mais coisa, não tem? A voz de Dona Marlene ganhou aquele tom maternal que não aceitava evasivas. Filha, eu criei 4 filhos e já passei por muita coisa nesta vida. Reconheço quando uma mulher está carregando um peso que não devia carregar sozinha. Clara desabou no sofá de 2 lugares, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. Eu estou grávida, Dona Marlene, e o pai não quer saber de mim nem da criança. A senhora se sentou ao lado dela, envolvendo seus ombros com um abraço que cheirava a talco e carinho. Ah, minha menina, homem nenhum presta mesmo quando a coisa aperta. Ele disse que era um problema, que eu deveria me livrar da criança. As palavras saíram entrecortadas entre soluços. Ele me ofereceu dinheiro para fazer isso. Dona Marlene balançou a cabeça com indignação. Que tipo de criatura faz isso com uma mulher, com seu próprio filho? Eu não sei o que fazer. Não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Clara enterrou o rosto nas mãos. Talvez ele esteja certo. Talvez seja melhor. Pare com isso agora mesmo. A voz firme de Dona Marlene cortou o ar como um chicote. Filha, eu já vi muita mulher se arrepender de escolhas que fizeram por pressão de homem covarde. Mas nunca vi uma se arrepender de lutar por seu filho. Clara ergueu o olhar, encontrando os olhos determinados da senhora. Mas como vou criar uma criança sozinha? Não tenho condições. Condições se criam, filha. Amor é o que não se pode inventar. E pelo jeito que você está sofrendo, amor é o que não falta aqui. Dona Marlene apertou sua mão com firmeza. Você já decidiu que não vai fazer o que aquele desgraçado mandou. Agora é hora de decidir como vai seguir em frente. Naquela tarde, Clara caminhou pelas ruas do centro da cidade procurando emprego. Suas pernas doíam de tanto andar de loja em loja, escritório em escritório, ouvindo sempre a mesma resposta. No momento não temos vagas, mas deixe seu currículo que entraremos em contato. O sol estava se pondo quando ela finalmente se arrastou até o posto de saúde do bairro. A fila para consultas avulsas serpenteava pelo corredor mal iluminado, cheio de mulheres grávidas, crianças chorando e idosos tossindo. O cheiro de desinfetante misturado a suor humano criava uma atmosfera claustrofóbica. 3 horas depois, Clara finalmente estava sentada diante da doutora Regina, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhar cansado, mas gentil. Então, Clara, você está aqui para confirmar a gravidez? Perguntou a médica, ajustando os óculos enquanto folheava a ficha improvisada. Sim, doutora. Fiz o teste em casa, mas queria ter certeza. Vamos fazer um exame de sangue e um ultrassom básico. Você tem ideia de quantas semanas? Clara fez cálculos mentalmente. Acho que umas 6, 7 semanas. A doutora Regina a guiou até uma sala menor, onde uma máquina de ultrassom antiga ocupava metade do espaço. Deite aqui e levante a blusa. Vamos ver o que temos. O gel gelado na barriga fez Clara estremecer. A médica deslizou o transdutor sobre sua pele, os olhos fixos na tela pequena e granulada. De repente, ela parou, franziu a testa e ajustou alguns botões. Interessante, murmurou. Algum problema, doutora? O coração de Clara disparou. Não, não é problema. É só que... A médica sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Parece que você vai ter companhia dupla aí. Como assim? Clara, você está grávida de gêmeos. 2 crianças. Olha aqui. A doutora apontou para 2 pontos pulsantes na tela borrada. 2 corações batendo. O mundo parou por um instante. Clara sentiu como se estivesse flutuando fora do próprio corpo, observando a cena de cima. 2 vidas. 2 bebês crescendo dentro dela. O homem que havia mandado abortar esse problema não sabia que eram 2 milagres. Tem certeza, doutora? A voz de Clara saiu como um sussurro.
Absoluta. Gêmeos univitelinos vão ser idênticos. Escuta só. A médica aumentou o volume do aparelho. O som rítmico de dois corações batendo em sincronia ecoou pela sala como uma sinfonia celestial. Clara começou a chorar, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Era como se o universo estivesse lhe enviando uma mensagem clara. Ela havia feito a escolha certa. 2 corações, repetiu ela maravilhada. Então Deus me deu amor em dobro para provar que eu sou capaz. A doutora Regina sorriu, enxugando o gel da barriga de Clara. Parece que você tomou uma decisão importante hoje. Tomei sim, doutora. Essas crianças vão nascer, e eu vou dar a elas tudo que não tiveram direito de receber do pai. Naquela noite, Clara voltou para seu apartamento com uma determinação que não sentia há dias. Dona Marlene estava na cozinha, preparando um chá de camomila que exalava um aroma reconfortante. E então, filha, como foi? São 2, Dona Marlene. Gêmeos. A xícara quase escorregou das mãos da senhora. 2 bebês, meu Deus do céu! Eu ouvi os corações deles batendo. Foi a coisa mais linda que já escutei na vida. Clara se sentou à mesinha da cozinha, as mãos instintivamente protegendo o ventre. Agora eu sei que tomei a decisão certa. E o que você vai fazer agora? Clara olhou pela janela pequena que dava para a rua movimentada. Lá fora, a vida continuava seu ritmo frenético. Carros passando, pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na calçada. Em algum lugar da cidade, Arthur Vasconcelos estava em seu escritório de luxo, provavelmente já tendo esquecido dela completamente. Vou trabalhar. Vou fazer o que for preciso. Sua voz ganhou uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Vou costurar, limpar casas, vender doces na rua se precisar. Mas meus filhos vão nascer, vão crescer sabendo que são amados e um dia vão entender que às vezes a rejeição é a maior bênção que podemos receber. Dona Marlene sorriu, servindo o chá fumegante. Agora sim você está falando como uma mãe de verdade. Clara pegou a xícara quente entre as mãos, sentindo o vapor aquecer seu rosto. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança crescer em seu peito. 2 bebês, 2 chances de fazer tudo diferente, 2 oportunidades de mostrar que o amor é mais forte que qualquer rejeição. Amanhã eu vou atrás da máquina de costura da minha tia, disse ela, tomando um gole do chá adocicado, e vou começar a fazer enxovais para vender. Se vou criar 2 filhos, preciso trabalhar por 2 também. O outono chegou pintando as árvores de dourado, enquanto a barriga de Clara crescia devagar, arredondando-se como uma promessa silenciosa. 8 meses haviam se passado desde aquela tarde devastadora no escritório de Arthur, e agora ela estava sentada no banquinho de madeira da varanda de Dona Marlene, suas mãos hábeis guiando a agulha através do tecido branco de um macacãozinho minúsculo. O cheiro de alfazema que a vizinha cultivava em vasos de barro misturava-se ao aroma do café coado que chegava pela janela aberta. Clara havia se tornado especialista em aproveitar cada momento de tranquilidade entre as dores nas costas e os enjoos matinais que ainda a visitavam ocasionalmente. Mais um pronto, murmurou para si mesma, erguendo o macacão bordado com patinhos amarelos para examinar seu trabalho. Seus dedos, calejados das longas noites, debruçadas sobre a máquina de costura emprestada, deslizaram pela costura impecável. Cada peça que criava carregava não apenas o cuidado técnico, mas todo o amor que transbordava de seu coração. O negócio de enxovais personalizados havia começado tímido, algumas vizinhas encomendando roupinhas para netos e sobrinhos. Mas o talento de Clara para bordados delicados e a qualidade de seu trabalho logo espalharam sua fama pelos bairros vizinhos. Agora, ela recebia encomendas de mulheres que vinham de longe, atraídas pelos detalhes únicos que ela adicionava a cada peça. «Clara, tem uma cliente na sala!»
gritou Dona Marlene do interior da casa. Ela se levantou com cuidado, equilibrando o peso da barriga, que já mostrava claramente que carregava 2 vidas. O espelho do corredor refletia uma mulher transformada. Os cabelos castanhos agora brilhavam com saúde. As bochechas tinham ganhado uma cor rosada natural, e seus olhos, cor de mel, irradiavam uma determinação que não existia meses antes. Na sala, uma mulher elegante de uns 40 anos esperava folheando um dos álbuns de fotos onde Clara documentava seus trabalhos. Usava um vestido azul marinho e sapatos de couro, que Clara reconheceu como caros, o tipo de pessoa que frequentava as boutiques do centro da cidade. Boa tarde, sou Patrícia Mendes, disse a mulher, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Uma amiga me falou sobre seu trabalho. Estou precisando de um enxoval completo para minha filha, que vai ter o primeiro bebê. Clara sentiu uma pontada de nostalgia. Como seria ter uma mãe para compartilhar esse momento? Alguém que se empolgasse com os preparativos, que a acompanhasse nas consultas médicas, que estivesse ao seu lado quando chegasse a hora? Claro, vou buscar o catálogo com os modelos, respondeu ela, caminhando até o armário onde guardava seus materiais de trabalho organizados. Patrícia acompanhou com os olhos os movimentos cuidadosos de Clara, notando como ela protegia instintivamente a barriga ao se inclinar. Você também está esperando o bebê? Sim, gêmeos, na verdade. Clara sorriu, as mãos se posicionando automaticamente sobre o ventre proeminente. Para o final do ano. Gêmeos, que alegria! E o papai deve estar louco de felicidade. O sorriso de Clara vacilou por uma fração de segundo, mas ela se recuperou rapidamente. Estou criando sozinha. Às vezes a vida nos dá presentes que alguns não sabem reconhecer. Patrícia captou o tom cuidadoso da resposta e mudou de assunto com delicadeza. Durante a próxima hora, elas discutiram modelos, tecidos e bordados. Clara mostrou peças prontas, explicou técnicas, sugeriu combinações que fariam qualquer avó se derreter de orgulho. Seu trabalho é excepcional, disse Patrícia, fechando o álbum. Não é apenas costura, é arte. Cada peça conta uma história. Cada bebê merece começar a vida envolvido em amor, respondeu Clara simplesmente, mesmo que seja só o amor de quem faz a roupinha. Quando Patrícia saiu, havia encomendado um enxoval completo no valor de R$ 1.200, o maior pedido que Clara já havia recebido. Mas além do alívio financeiro, algo mais importante havia acontecido. Alguém havia reconhecido seu talento, seu valor, sua capacidade de transformar tecido em afeto. A noite caiu com a promessa de chuva. Clara estava terminando o último macacão do dia quando sentiu a primeira contração. Não era dor exatamente, mas como uma pressão intensa que se espalhava pela barriga e pelas costas. Ela parou de costurar, esperando passar. Mas 5 minutos depois, veio outra, e depois outra. "Dona Marlene!" gritou ela, tentando controlar o pânico que começava a crescer em seu peito. A vizinha apareceu correndo, ainda com o avental de cozinha amarrado na cintura. "O que foi, filha?" Acho que está começando." Clara segurou na beirada da mesa enquanto outra contração a atravessava. "Mas ainda faltam 2 semanas. Bebê não olha calendário", disse Dona Marlene com a sabedoria de quem já havia presenciado vários nascimentos. "Vamos para o hospital agora." A chuva começou a cair em gotas grossas quando o táxi parou na porta do Hospital Municipal São José. O prédio antigo de 3 andares não tinha o glamour das clínicas particulares, mas Clara sabia que ali dentro nasciam bebês amados da mesma forma, independentemente da conta bancária dos pais. O corredor da maternidade cheirava a desinfetante e esperança misturados. Mulheres em diferentes estágios do trabalho de parto ocupavam as macas alinhadas, algumas conversando tranquilamente, outras respirando profundamente através das contrações.
todas unidas pela experiência universal de trazer vida ao mundo. Clara Santos! Chamou uma enfermeira jovem de cabelos crespos presos em um coque prático. Vamos fazer uma avaliação. No quarto de exame, a realidade se confirmou. O trabalho de parto havia começado. As contrações estavam regulares. O colo do útero começava a dilatar. Em poucas horas, ela estaria segurando seus filhos nos braços. Gêmeos são sempre uma aventura, comentou a doutora Fernanda, uma obstetra experiente de olhos gentis. Mas você está se saindo muito bem. Seus bebês parecem ansiosos para conhecer o mundo. Clara foi levada para o quarto da maternidade. Um espaço simples com 2 camas, paredes pintadas de verde água desbotado e uma janela que dava para o pátio interno do hospital. Sua companheira de quarto era Joana, uma adolescente de 17 anos que estava tendo seu primeiro filho. É muito assustador? Perguntou Joana, observando Clara massagear a barriga durante uma contração mais forte. É intenso, respondeu Clara, respirando como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto que assistira gratuitamente no posto de saúde. Mas toda vez que sinto dor, lembro que é meus bebês lutando para chegar até mim. Aí vira força. As horas se arrastaram como uma dança ancestral entre Clara e seus filhos. A cada contração, ela conversava mentalmente com eles, incentivando-os, prometendo um mundo cheio de amor esperando lá fora. Dona Marlene havia conseguido autorização para ficar, sendo apresentada como mãe de Clara, uma mentira técnica que expressava uma verdade emocional profunda. Por volta das 3 da madrugada, a chuva se transformou em tempestade. Os trovões ecoavam pelos corredores do hospital como tambores cósmicos, anunciando a chegada de nova vida. Clara estava no limite do cansaço, mas também no auge de sua força. Cada onda de dor a conectava mais profundamente com o propósito ancestral de ser mulher, de dar vida. Está quase na hora, anunciou a doutora Fernanda, verificando a dilatação. Mais algumas contrações e vamos conhecer esses bebês. Clara sentiu uma mistura de terror e expectativa. Em poucos minutos, ela deixaria de ser apenas Clara para se tornar mãe de 2 crianças. A responsabilidade era esmagadora, mas também libertadora. Não importava o que Arthur pensava ou deixava de pensar. Não importava que ela não tivesse um marido esperando na sala de espera. O que importava estava acontecendo ali, naquela cama simples de hospital público, sob a luz fluorescente que piscava ocasionalmente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur Vasconcelos estava em seu apartamento cobertura, contemplando a tempestade através dos vidros blindados. Havia bebido 3 doses de uísque escocês, tentando esquecer um sonho recorrente que o atormentava. Uma criança chorando em algum lugar que ele não conseguia alcançar. Ele não sabia que naquele exato momento, a 200 metros de altura abaixo de sua torre de marfim, 2 crianças se preparavam para dar seus primeiros gritos de vida. Não sabia que Clara estava prestes a provar que o amor é mais forte que qualquer rejeição e que alguns milagres nascem justamente quando são mais negados. O primeiro bebê nasceu às 4h47 da madrugada, com um choro forte que ecoou pelo corredor como um hino de vitória. A segunda chegou 3 minutos depois, como se não quisesse perder a festa. São meninas, anunciou a doutora Fernanda, erguendo as 2 crianças rosadas e perfeitas, gêmeas idênticas, saudáveis e lindas como a mãe. Clara chorou como nunca havia chorado em sua vida. Lágrimas de exaustão, de alívio, de amor puro e sem filtros. Quando colocaram as meninas em seu peito, ainda conectadas a ela pelo cordão umbilical, sentiu que finalmente entendia o significado da palavra completude. Olá, meus amores, sussurrou, tocando os rostinhos minúsculos que já mostravam traços definidos.
Eu sou a mamãe de vocês, e vocês são o meu milagre em dobro. Lá fora, a tempestade começava a passar, deixando o ar lavado e o céu clareando no horizonte. Um novo dia nascia junto com Alice e Helena, duas meninas que carregariam em seus olhos a mesma determinação da mãe e, sem saber, a mesma intensidade do pai que as havia rejeitado antes mesmo de conhecê-las. Clara segurou suas filhas contra o peito, sentindo os coraçõezinhos batendo contra o seu, e soube que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. O futuro era incerto, mas estava construído sobre uma base inabalável, o amor incondicional de uma mãe que havia escolhido a vida quando tudo conspirava contra ela. 8 anos haviam transformado Clara em uma mulher que irradiava propósito. Sentada em sua pequena sala reformada, ela observava Alice e Helena brincarem no tapete colorido que havia comprado com as economias do mês passado. As gêmeas, agora com 8 anos, eram a materialização perfeita da teoria de que o amor multiplica ao invés de dividir. Alice tinha herdado a persistência determinada da mãe, sempre questionando, sempre buscando entender o porquê das coisas. Helena carregava uma doçura natural que desarma qualquer coração, mas também uma inteligência emocional impressionante para sua idade. Ambas tinham os cabelos castanhos cacheados de Clara, mas seus olhos tinham aquela intensidade azul acinzentada que Clara preferia não analisar muito profundamente. Mamãe, a senhora Carmen falou que você ajuda outras mamães que ficaram sozinhas como nós, disse Alice, erguendo o olhar do desenho que fazia. É verdade? Clara sorriu, alisando os cabelos da filha. É verdade, meu amor. Lembra quando eu contei que nem todas as crianças têm a sorte de ter papais presentes? Então, eu ajudo as mamães a cuidarem bem dos filhinhos. O que havia começado como um grupo informal de apoio na igreja do bairro havia se transformado em algo muito maior. Aonde mães guerreiras agora ocupava uma casa alugada com 3 salas, onde Clara coordenava cursos profissionalizantes, oferecia creche gratuita e organizava campanhas de arrecadação para famílias em situação vulnerável. Helena se aproximou, subindo no colo da mãe com a naturalidade de quem sempre encontrou ali seu lugar seguro no mundo. Mamãe, por que alguns papais vão embora? A pergunta que Clara sempre soube que viria chegou envolta na inocência de uma criança que apenas tentava entender o mundo ao seu redor. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que algumas respostas marcam para sempre. Sabe, meu amor, às vezes as pessoas ficam com medo de amar. E quando ficam com muito medo, fazem escolhas que machucam outras pessoas. Clara abraçou Helena mais forte. Mas isso não significa que vocês duas não são especiais. Significa que alguns adultos ainda não aprenderam a ver os milagres quando eles aparecem. Alice franziu a testa, demonstrando aquela concentração intensa que sempre a acompanhava quando processava informações complexas. Então nosso pai teve medo de nos amar? Eu acho que sim. Mas vocês sabem o que acontece quando alguém rejeita um tesouro? Clara olhou para as 2 filhas, com aquele brilho nos olhos que sempre aparecia quando ela queria ensinar algo importante. O tesouro não perde o valor. Ele só encontra quem realmente merece cuidar dele. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Mariana, a jornalista que havia visitado a ONG na semana anterior. Clara atendeu enquanto observava as meninas voltarem a brincar, suas vozes infantis misturando-se ao som do ventilador que girava preguiçosamente no teto. Clara, sou a Mariana do jornal Estado de São Paulo. Tenho uma notícia incrível. Nossa matéria sobre sua ONG chamou a atenção do Comitê do Prêmio Nacional de Impacto Social. Vocês foram selecionadas como finalistas. O mundo parou por um segundo. Clara precisou se sentar na cadeira da cozinha, as pernas subitamente bambas. Finalistas? Tem certeza?
absoluta. A cerimônia será no mês que vem, no Teatro Municipal. Se vocês ganharem, além do reconhecimento, vem uma verba de R$ 100.000 para expandir o projeto. A voz de Mariana transbordava entusiasmo. Clara, você não tem ideia do que isso significa. Sua história pode inspirar milhares de mulheres pelo país inteiro. Depois de desligar, Clara permaneceu imóvel por alguns minutos, processando a magnitude do que acabara de ouvir. De recepcionista humilhada e mãe solo sem perspectivas, ela havia se tornado candidata a um prêmio nacional. Não por sorte ou coincidência, mas pelo trabalho árduo de 8 anos, transformando dor em propósito. Mamãe, por que está chorando? Perguntou Helena, aproximando-se com aquela preocupação maternal que algumas crianças desenvolvem cedo demais. São lágrimas de alegria, minha linda. Mamãe acabou de receber uma notícia muito boa sobre nosso trabalho ajudando outras famílias. Alice pulou do tapete com empolgação. Vai sair no jornal de novo? Pode ser que sim. E vocês duas vão comigo para uma festa muito elegante, onde vão dar um prêmio para as mães guerreiras. As meninas gritaram de alegria, dançando pela sala pequena como se fosse um palácio. Clara as observava, sentindo o coração transbordar de orgulho e gratidão. Cada desafio superado, cada noite em claro costurando para pagar as contas, cada momento de solidão, tudo havia levado a este ponto onde sua dor transformada em propósito estava sendo reconhecida nacionalmente. Naquela tarde, Clara estava organizando os documentos da ONG quando encontrou uma pasta que não abria há anos. Dentro dela, amarelado pelo tempo, estava o primeiro recorte de jornal sobre seu trabalho. Uma nota pequena no caderno de bairro falando sobre jovem mãe que transforma a experiência pessoal em ajuda para outras mulheres. Ela se lembrava perfeitamente daquele dia, 3 anos atrás, quando a repórter iniciante havia aparecido na ONG, ainda funcionando na garagem da igreja. Clara estava grávida de esperança e desesperança ao mesmo tempo, tentando equilibrar o cuidado com as gêmeas pequenas e o sonho de expandir o projeto que havia começado quase por acidente. Mamãe, posso ajudar você com esses papéis? Ofereceu Alice, sempre interessada em participar do trabalho da mãe. Claro, amor, você pode organizar essas fotos por data. Clara entregou uma pilha de fotografias que documentavam a evolução da ONG. Cada uma dessas fotos conta a história de uma família que conseguiu recomeçar. Enquanto Alice organizava meticulosamente as fotos, Helena se aproximou com um desenho novo. Era Clara cercada por várias mulheres e crianças, todos sorrindo sob um céu azul cheio de corações coloridos. É você no seu trabalho, mamãe. Todas as pessoas que você ajuda viraram uma família grande. Clara segurou o desenho, sentindo aquela emoção familiar que sempre a tomava quando percebia como suas filhas enxergavam o mundo. Para elas, ajudar outras pessoas não era trabalho. Era uma extensão natural do amor que recebiam em casa. O sol da tarde entrava pela janela, criando padrões dourados no chão de cerâmica. Clara olhou ao redor da casa simples que havia se tornado um lar cheio de amor e propósito. As paredes eram decoradas com desenhos das meninas, certificados da ONG e fotos de famílias que haviam passado pelos programas de apoio. Não tinha luxo, mas tinha algo infinitamente mais valioso. A certeza de que havia transformado sua maior dor na sua maior força. Cada mulher que chegava à ONG desesperada e saía empoderada era uma validação de que Arthur havia estado completamente errado naquele dia distante em seu escritório de vidro. Meninas, vocês sabem que vocês são minha maior inspiração, disse Clara, sentando-se no chão entre as duas filhas. Por que, mamãe? Perguntaram em coro, uma tradição que haviam desenvolvido sem perceber. Porque vocês me ensinaram que o amor não precisa ser perfeito para ser completo, que uma família não precisa ter um formato específico para ser feliz,
e que às vezes as melhores coisas da vida nascem exatamente quando alguém diz que elas são impossíveis. Alice e Helena se olharam com aquela cumplicidade única de gêmeas. Depois, se jogaram em cima da mãe em um abraço coletivo que cheirava a shampoo de bebê e futuro promissor. Enquanto o dia se encaminhava para o fim, Clara preparava o jantar simples: arroz, feijão, frango desfiado e salada, pensando em como a vida havia uma forma curiosa de fazer justiça. Não a justiça rápida e dramática dos filmes, mas a justiça lenta e profunda de quem planta sementes de amor e espera pacientemente pela colheita. Em poucas semanas, ela estaria em um palco nacional, representando todas as mães que haviam escolhido a luta ao invés da desistência. Alice e Helena estariam na plateia, vestidas com os vestidos mais bonitos que Clara conseguisse comprar, assistindo a mãe receber reconhecimento por ter transformado rejeição em revolução silenciosa. Somewhere across the city, em um escritório reluzente, Arthur Vasconcelos não fazia ideia de que sua maior decisão havia se tornado a maior vitória de alguém. Não sabia que duas meninas cresciam carregando seus olhos, mas felizmente nenhuma de suas limitações emocionais. A noite caiu mansa sobre a casa, onde 3 mulheres, uma de 24 anos e 2 de 8, provavam diariamente que o amor é a única força capaz de transformar abandono em abundância. O sol matinal filtrava através das cortinas de linho do escritório quando Arthur abriu o jornal Estado de São Paulo com a mesma rotina mecânica dos últimos 8 anos. Café expresso fumegante na xícara de porcelana chinesa, croissant intocado no prato de prata, e aquela sensação familiar de vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher completamente. Sua farmacêutica havia triplicado de tamanho. Ele possuía 3 apartamentos em diferentes cidades e dirigia o carro dos sonhos de qualquer executivo. Aos 43 anos, Arthur Vasconcelos era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de sua geração. Mas todas as manhãs, ao acordar sozinho em sua cama king size, uma pergunta o assombrava: por que nada disso parecia suficiente? Folheou distraidamente as páginas de economia e política até chegar ao caderno de variedades. Foi então que o mundo parou. A foto ocupava meia página. Uma mulher sorridente, com cabelos castanhos soltos nos ombros, abraçada a 2 meninas idênticas de aproximadamente 8 anos. Todas as 3 irradiavam uma felicidade genuína que contrastava brutalmente com a expressão petrificada que tomou conta do rosto de Arthur. As meninas tinham seus olhos. Exatamente seus olhos azul acinzentados, com aquela intensidade que ele reconhecia no espelho todas as manhãs. O formato do rosto, o jeito de sorrir ligeiramente de lado, cada detalhe gritava uma verdade que ele havia passado 8 anos tentando enterrar. A manchete era como um soco no estômago. Jovem mãe e suas filhas gêmeas vencem prêmio nacional por projeto que salva crianças em risco. Suas mãos tremeram enquanto lia a matéria. Clara Santos, fundadora da ONG Mães Guerreiras, havia sido premiada por seu trabalho revolucionário no apoio a famílias monoparentais. O texto descrevia sua jornada. Mãe solo, desde os 26 anos, havia transformado sua experiência pessoal em uma rede de apoio que já havia impactado mais de 1000 famílias. Eu aprendi que, às vezes, a maior rejeição se torna a maior bênção, dizia uma citação de Clara destacada em negrito. Minhas filhas me ensinaram que o amor não precisa de aprovação para existir. Arthur deixou a xícara cair. O som do cristal se estilhaçando no piso de mármore ecoou pelo escritório silencioso como um tiro. Café quente se espalhou pelos papéis importantes, manchando contratos milionários que, de repente, pareciam ridiculamente insignificantes. Não pode ser, murmurou aproximando o jornal do rosto, como se isso pudesse mudar o que estava vendo.
São minhas, mas não havia dúvida. Os olhos das meninas eram idênticos aos seus. O queixo determinado era uma versão feminina do seu próprio. Elas existiam. As crianças que ele havia mandado abortar não apenas viviam, mas haviam se tornado símbolo de esperança para centenas de outras famílias. Arthur se levantou bruscamente, a cadeira de couro italiano girando vazia atrás dele. Começou a andar de um lado para o outro do escritório, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, tentando processar a magnitude do que acabara de descobrir. 8 anos. 8 anos havia perdido da vida de suas filhas. 8 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, primeiros desenhos grudados na geladeira. Tudo porque ele havia sido covarde demais para aceitar a responsabilidade, cego demais para enxergar o presente que estava sendo oferecido. Correu até o computador e digitou Clara Santos Mães Guerreiras no navegador. Dezenas de resultados apareceram. Entrevistas em rádios locais, matérias em revistas especializadas em terceiro setor, vídeos no YouTube documentando o crescimento da ONG. Clicou no primeiro vídeo. Clara apareceu na tela, alguns anos mais nova, explicando como a organização havia começado. Ela estava grávida, a barriga proeminente destacada pelo vestido simples que usava. Eu criei a Mães Guerreiras porque acredito que nenhuma mulher deveria enfrentar a maternidade sozinha por falta de escolha, dizia ela para a câmera, os olhos brilhando com aquela determinação que Arthur se lembrava vagamente. Quando descobri que estava grávida de gêmeas e o pai decidiu não participar, pensei que minha vida havia acabado. Na verdade, ela estava apenas começando. Arthur pausou o vídeo, ampliando a imagem do rosto de Clara. Ela havia amadurecido lindamente. Os traços ganharam uma profundidade que não existia quando ela trabalhava como sua recepcionista. Havia uma paz em sua expressão, uma completude que ele invejou instantaneamente. Continuou assistindo. O vídeo mostrava Clara interagindo com outras mães, organizando oficinas, coordenando campanhas de arrecadação. Em determinado momento, 2 meninas pequenas apareceram correndo em sua direção, gritando "Mamãe!", com a alegria pura da infância. Arthur pausou novamente quando as câmeras focalizaram os rostos das meninas. Mesmo com apenas 5 anos na época do vídeo, a semelhança era inegável. Elas tinham herdado seus olhos, mas os sorrisos eram pura Clara, calorosos, genuínos, livres de qualquer sombra de amargura. Essas são Alice e Helena, explicava Clara no vídeo, abraçando as 2 filhas. Elas são minha inspiração diária. Me ensinaram que família é sobre escolha e amor, não sobre estruturas convencionais. Arthur fechou o laptop bruscamente, incapaz de assistir mais. Caminhou até a janela panorâmica, que oferecia uma vista privilegiada da cidade, mas tudo o que conseguia ver era aquele dia 8 anos atrás, quando havia destroçado 3 vidas com sua crueldade. Lembrava-se perfeitamente das palavras que havia usado: aborte esse problema dentro da sua barriga. A frieza com que havia tratado Clara, como se ela fosse uma oportunista tentando se aproveitar dele. A certeza arrogante de que estava fazendo a coisa certa, protegendo seu futuro de uma armadilha. Agora descobria que havia rejeitado 2 filhas que cresceram para se tornarem símbolos de esperança. Que a mulher que ele havia humilhado havia transformado sua dor em uma missão que mudava vidas. Que seu problema havia se tornado um milagre reconhecido nacionalmente. O telefone tocou, mas Arthur não atendeu. Sua secretária bateu na porta várias vezes, mas ele permaneceu imóvel diante da janela, perdido em um turbilhão de arrependimento e autorreflexão. Pela primeira vez em 8 anos, Arthur chorou. Não foram lágrimas dramáticas ou autocompadecidas.
Foram lágrimas silenciosas de um homem que finalmente entendia a magnitude de sua perda. Não apenas duas filhas que ele nunca conhecera, mas a oportunidade de ser parte de algo maior que seus próprios medos e ambições. Enquanto Clara construía uma rede de amor e apoio que transformava vidas, ele havia construído apenas uma fortuna vazia. Enquanto Alice e Helena cresciam cercadas de propósito e carinho, ele envelhecia isolado em sua torre de marfim, rico em bens materiais, mas falido emocionalmente. O sol se pôs sem que Arthur saísse de sua posição na janela. A cidade se iluminou lá embaixo. Milhares de pontos de luz, representando milhares de famílias jantando juntas, crianças fazendo lição de casa, pais contando histórias antes de dormir. Em algum lugar nessa mesma cidade, duas meninas de 8 anos estavam provavelmente se preparando para dormir, sem fazer ideia de que o homem que as havia rejeitado antes mesmo de nascerem acabara de descobrir sua existência e estava sendo destroçado pelo peso de suas próprias escolhas. Arthur finalmente se afastou da janela, quando a cidade já estava completamente escura. Voltou ao jornal espalhado sobre a mesa, observou novamente a foto das 3 mulheres sorridentes que deveriam ter sido sua família. "O que eu fiz?" sussurrou para o escritório vazio, a voz rouca de tanto tempo sem falar. Pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Vasconcelos se sentiu pequeno, menor que suas filhas de 8 anos, que haviam crescido sem pai, mas transbordavam alegria. Menor que a mulher que ele havia tentado destruir, mas que havia encontrado força para construir algo belo sobre os escombros de seus sonhos quebrados. A noite prometia ser a mais longa de sua vida. 3 semanas haviam se passado desde que Arthur descobrira a existência de Alice e Helena. 3 semanas de insônia e pesquisas obsessivas sobre a vida que suas filhas haviam construído sem ele. Agora estava parado diante do portão da casa térrea que abrigava a ONG Mães Guerreiras, usando um terno casual em tom de bege que havia escolhido cuidadosamente para não parecer intimidador. O prédio simples, pintado de amarelo claro com detalhes em azul, exalava calor humano. Havia desenhos infantis colados nas janelas, vasos de plantas bem cuidadas na entrada e uma placa artesanal que dizia: "Aqui toda família é bem-vinda." Era o completo oposto de seu escritório frio e imponente. Arthur respirou fundo, ajustou a gravata e tocou a campainha. O som alegre ecoou do interior, seguido por vozes femininas e risos de crianças. Seus nervos estavam à flor da pele. Ele havia ensaiado 1000 versões do que diria, mas todas pareciam inadequadas agora. A porta se abriu, revelando uma jovem de uns 20 anos. Cabelos cacheados, presos com um lenço colorido e um sorriso genuíno que Arthur reconheceu como típico do ambiente que Clara havia criado. "Bom dia, posso ajudá-lo?" "Sim, bom dia. Meu nome é Arthur Vasconcelos, sou empresário. Gostaria de conhecer melhor o trabalho da ONG para uma possível parceria." A mentira saiu mais facilmente do que ele esperava, embora cada palavra queimasse em sua garganta. "Que maravilha! Sou a Camila, assistente da Clara. Ela está em uma reunião agora, mas posso mostrar nossa estrutura enquanto isso. Entre, por favor." Arthur cruzou a soleira, sentindo como se estivesse entrando em um mundo paralelo ao seu. O interior era acolhedor, com sofás coloridos, estantes cheias de livros infantis e paredes decoradas com fotos de famílias sorridentes. O cheiro era uma mistura de café fresquinho e produtos de limpeza. Mas havia algo mais, um aroma de lar, de cuidado, que ele não conseguia identificar precisamente. "Nossa ONG atende cerca de 50 famílias por mês", explicava Camila enquanto caminhavam pelo corredor. "Oferecemos curso profissionalizante para as mães, creche gratuita para as crianças, apoio psicológico e campanhas de arrecadação quando necessário.
Eles pararam diante de uma sala envidraçada onde várias mulheres estavam sentadas em círculo, participando do que parecia ser uma terapia em grupo. Arthur observou fascina pelo vidro, vendo lágrimas, sorrisos, abraços e gestos de apoio mútuo. Esse é o grupo de apoio emocional, continuou Camila. A Clara criou depois que percebeu que muitas mães chegavam aqui não só com problemas financeiros, mas carregando muita dor emocional. Abandono paterno deixa cicatrizes profundas. A palavra abandono perfurou Arthur como uma lâmina afiada. Ele sabia exatamente sobre o que Camila estava falando, embora do lado dos perpetradores. Continuaram o tour passando pela sala de aulas, onde mães aprendiam corte e costura, pela pequena biblioteca infantil e pelo pátio onde crianças brincavam sob a supervisão de voluntárias. Foi quando Arthur as viu. Alice e Helena estavam no escorregador, suas risadas cristalinas ecoando pelo pátio ensolarado. Mesmo à distância, Arthur sentiu o coração acelerar violentamente. Elas eram ainda mais bonitas pessoalmente. Cabelos castanhos brilhando sob o sol, olhos azuis idênticos aos seus, mas carregando uma alegria que ele nunca havia experimentado na infância. Essas são as filhas da Clara, disse Camila com orgulho maternal. Alice e Helena. Elas praticamente cresceram aqui na ONG. São nossas pequenas embaixadoras, sempre ajudando as outras crianças, distribuindo abraços, trazendo alegria para todo mundo. Arthur observou hipnotizado enquanto Alice ajudava uma criança menor a subir no escorregador, e Helena dividia seu lanche com outra que aparentemente havia esquecido o seu. Aos 8 anos, elas já demonstravam uma generosidade natural que o envergonhava profundamente. São crianças especiais, conseguiu murmurar. Demais! A Clara fez um trabalho incrível criando elas. Imagina só, mãe solo desde bebê, construindo tudo isso enquanto cuidava de gêmeas pequenas. Camila balançou a cabeça em admiração. Ela é nossa inspiração diária. Nesse momento, uma voz familiar ecoou atrás deles. Camila, quem é nosso visitante? Arthur se virou lentamente, como se estivesse se movendo dentro d'água. Clara estava parada a poucos metros, usando um vestido azul marinho simples e sapatos baixos, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Ela havia amadurecido lindamente, os traços ganharam profundidade, os olhos cor de mel carregavam uma sabedoria que não existia 8 anos atrás. O reconhecimento nos olhos dela foi instantâneo. A expressão calorosa se transformou em algo entre choque e proteção maternal ferida. O que você faz aqui, Arthur? A voz saiu controlada, mas Arthur captou a tensão subjacente. Camila olhou de um para outro, percebendo que havia algo mais complexo happening. Vocês se conhecem? Nós tivemos contato profissional há alguns anos, respondeu Clara diplomaticamente. Camila, pode continuar cuidando das crianças. Eu converso com o Sr. Vasconcelos na minha sala. A sala de Clara era pequena, mas organizada, com uma mesa simples, algumas cadeiras e fotos das famílias atendidas pela ONG, cobrindo uma parede inteira. Arthur sentou-se desajeitadamente, sentindo-se como um gigante em uma casa de bonecas. Clara fechou a porta e se posicionou atrás da mesa, claramente criando uma barreira física entre eles. Então, disse ela, cruzando os braços, depois de 8 anos, você aparece aqui fingindo ser um empresário interessado em parceria. O que você realmente quer, Arthur? Toda a preparação mental de Arthur desmoronou. Ele havia planejado uma abordagem gradual, sutil, mas a presença de Clara o desestabilizava completamente. Ela irradiava uma força que ele não se lembrava de ela ter quando trabalhava para ele. Eu vi a matéria no jornal, conseguiu dizer finalmente, sobre o prêmio, sobre vocês 3. Vocês 3? Clara franziu a testa. Ah! A compreensão surgiu em seu rosto como o nascer do sol.
Você descobriu. Arthur assentiu, incapaz de formar palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas que lutou para conter. Elas são minhas filhas, murmurou. As meninas que você carrega são minhas filhas. Clara permaneceu silenciosa por um longo momento, estudando o rosto do homem que havia partido seu coração e mudado sua vida para sempre. Eram suas filhas, corrigiu ela suavemente. No dia em que você mandou abortar esse problema dentro da minha barriga, elas deixaram de ser suas. Você abriu mão delas antes mesmo de elas nascerem. Clara, eu... Não. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Você não entende. Alice e Helena têm tudo o que precisam. Elas têm amor, têm estrutura, têm uma família completa aqui na ONG. Não lhes falta nada. Arthur se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas em súplica silenciosa. Eu estava errado. Completamente errado. Eu era jovem, idiota, com medo. Você era um homem adulto que fez uma escolha cruel. A voz de Clara permanecia calma, mas firme como rocha. E agora, 8 anos depois, aparece aqui porque viu no jornal que suas ex-problems se transformaram em algo do qual você pode se orgulhar. Não é isso. Eu me arrependo todos os dias. Desde que vi a foto, não consegui parar de pensar em como fui idiota, enquanto perdi. Nesse momento, batidas alegres na porta interromperam a conversa tensa. Mamãe, posso entrar? Veio a voz de Helena. Clara abriu a porta e as duas meninas entraram correndo, parando abruptamente quando viram Arthur. Olá, tio, disse Alice com a naturalidade das crianças. Você veio conhecer nossa casa? Arthur sentiu o coração parar. De perto, a semelhança era ainda mais devastadora. Ele estava olhando para versões femininas e inocentes de si mesmo. Sim, conseguiu responder, a voz embargada. Vim conhecer o trabalho incrível que vocês fazem aqui. A mamãe é demais, proclamou Helena, abraçando a cintura de Clara. Ela ajuda todo mundo e nunca fica cansada. Clara sorriu, passando a mão nos cabelos das filhas. Meninas, o Sr. Vasconcelos está indo embora agora. Que tal voltarem para o pátio? Tchau, tio. Espero que você volte, disseram as duas em coro, saindo correndo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Arthur estava destroçado por dentro. Suas filhas o haviam tratado com mais carinho em 5 minutos do que ele mereciam depois de uma vida toda. Elas são perfeitas, sussurrou. São, concordou Clara. E cresceram assim porque nunca conheceram rejeição. Porque foram criadas sabendo que são amadas incondicionalmente. Arthur levantou-se, sabendo que havia perdido o direito de estar ali. Clara, eu sei que não mereço nada, mas se algum dia, se alguma vez você achar que elas merecem conhecer o quê, Arthur? Um pai que apareceu 8 anos tarde porque viu no jornal que podia se orgulhar delas? Clara balançou a cabeça. Elas merecem mais que isso. Muito mais. Arthur caminhou até a porta, cada passo pesando como chumbo. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você fez um trabalho extraordinário. Elas são sortudas de ter você como mãe. Clara assentiu, mas não sorriu. Eu sei. Os dias seguintes ao encontro na ONG passaram como uma névoa densa para Arthur. Ele cancelou reuniões importantes, ignorou ligações urgentes e passou horas sentado em seu escritório, contemplando a cidade através da janela panorâmica sem realmente ver nada. A imagem de Alice e Helena o chamando de tio, com tanto carinho, ecoava em sua mente como um disco arranhado. Não conseguia se concentrar em nada. Os relatórios financeiros pareciam hieróglifos indecifráveis. As propostas de negócios soavam como ruído branco. Pela primeira vez em sua carreira meteórica, Arthur Vasconcelos estava completamente perdido.
Foi então que sua secretária anunciou pelo interfone: Senhor Vasconcelos, tem uma senhora Clara Santos aqui. Diz que é importante. Arthur sentiu o coração disparar. Será que ela havia mudado de ideia? Talvez quisesse dar uma segunda chance, permitir que ele conhecesse melhor as meninas. Mande ela entrar, respondeu, tentando controlar a ansiedade que tomava conta de seu peito. Clara entrou no escritório usando o mesmo vestido azul marinho de dias atrás, mas seu semblante era diferente. Havia uma determinação fria em seus olhos cor-de-mel que Arthur não havia visto antes. Obrigada por me receber, disse ela, permanecendo de pé, mesmo quando Arthur gesticulou para que se sentasse. Clara, eu... Fico feliz que tenha vindo. Espero que tenha repensado. Vim te pedir uma coisa, Arthur. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Pare de aparecer na ONG. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Você apareceu lá 2 vezes esta semana. Da última vez, ficou do lado de fora da escola esperando Alice e Helena saírem. Clara cruzou os braços, a postura defensiva de uma mãe protegendo seus filhotes. Está assustando as meninas. Eu não quis assustá-las, só queria vê-las de longe. E você acha que isso é normal? Um homem desconhecido observando crianças de 8 anos? A voz de Clara ganhou uma edge perigosa. Arthur, eu não sei que fantasia você criou na sua cabeça, mas isso precisa parar agora. Arthur se levantou bruscamente, começando aquela caminhada nervosa que sempre fazia quando estava sob pressão. Clara, você não entende. Desde que descobri que elas existem, não consigo pensar em mais nada. São meus filhos, minha carne e meu sangue. Sangue? Clara riu, um som amargo que ecoou pelas paredes de vidro. Arthur, sangue é só biologia. Família é quem está presente quando a criança acorda com pesadelo de madrugada. É quem ensina a andar de bicicleta, quem acompanha no médico, quem ajuda com lição de casa. Eu sei disso, por isso quero uma chance de... Uma chance de quê? Clara interrompeu. De brincar de papai quando convém? De aparecer na vida delas agora que são crianças educadas e adoráveis? Ela balançou a cabeça com desdém. Você perdeu o direito a qualquer chance há 8 anos. Arthur parou de andar e se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade desesperada. Clara, eu era outro homem naquela época, jovem, estúpido, com medo de responsabilidade, mas eu mudei. Você mudei? Clara deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Arthur, você descobriu que suas filhas existem há 3 semanas. 3 semanas. Como pode falar de mudança? Porque nessas 3 semanas eu entendi o que perdi. Entendi que joguei fora a coisa mais importante que poderia ter acontecido na minha vida. E você acha que isso te dá direito a elas? Que basta se arrepender para apagar 8 anos de ausência? Clara riu novamente, mas dessa vez havia dor misturada com raiva. Arthur, você não faz ideia do que é criar 2 crianças sozinha, das noites sem dormir quando elas estavam doentes. Dos medos, das dúvidas, dos momentos em que pensei que não ia conseguir. Arthur sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar construir um futuro. Com que direito? A voz de Clara explodiu, toda a raiva contida finalmente vindo à tona. Você aparece aqui como se fosse um favor que está fazendo, como se elas devessem ficar gratas por finalmente terem despertado seu interesse paternal. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Arthur se deixou cair na cadeira de couro, os ombros curvados pelo peso da verdade nas palavras de Clara. Você quer saber a verdade, Arthur? Clara continuou, a voz agora mais controlada, mas igualmente feroz. Alice e Helena perguntaram sobre o pai algumas vezes ao longo dos anos. Sabe o que eu dizia? Arthur levantou o olhar, temendo a resposta.
Eu dizia que o pai delas era um homem que não estava preparado para amar. Que alguns adultos têm muito medo no coração e fazem escolhas que machucam outras pessoas, mas que isso não diminuía o valor delas de forma alguma. Clara, eu nunca falei mal de você para elas. Nunca disse que você era um monstro ou um vilão, porque sabia que qualquer raiva minha não deveria contaminar o coração delas. Clara se inclinou sobre a mesa, apoiando as mãos na superfície de mogno. Mas agora você está forçando uma situação que pode machucá-las de verdade. Como? Eu só quero conhecê-las. Você quer conhecê-las ou quer aliviar sua consciência? A pergunta saiu como uma estocada certeira. Porque se for realmente pelas meninas, você entenderia que elas estão bem, felizes, completas. Não precisam de um pai fantasma aparecendo para bagunçar suas vidas. Arthur enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez, estava sendo forçado a confrontar suas verdadeiras motivações. Queria conhecer Alice e Helena pelo bem delas, ou porque não conseguia viver com o peso de saber que havia perdido algo precioso. Ontem à noite, continuou Clara, a voz ganhando um tom mais suave, Helena me perguntou por que o tio simpático da ONG estava sempre olhando para elas com cara triste. Sabe o que isso significa, Arthur? Ele balançou a cabeça sem levantar o rosto. Significa que você está começando a preocupar crianças de 8 anos. Elas sentem que há algo estranho, algo que não conseguem compreender, e isso é injusto com elas. Arthur finalmente ergueu o olhar. Clara estava de pé na frente da janela, o sol da tarde criando uma auréola dourada ao redor de sua figura. Por um momento, ele a viu exatamente como deveria ter visto 8 anos atrás. Uma mulher extraordinária, forte, capaz de criar algo belo mesmo nas circunstâncias mais adversas. "O que você quer que eu faça?" perguntou, a voz quebrada. "Quero que você some. Que desapareça das nossas vidas como desapareceu há 8 anos. A diferença é que desta vez estou pedindo. E se eu não conseguir? E se não conseguir parar de pensar nelas?" Clara caminhou até a porta, mas parou antes de abri-la. "Então essa é uma dor que você vai ter que aprender a carregar sozinho, como eu aprendi a carregar a minha quando você me mandou abortar seus filhos." "Clara, espera." Arthur se levantou quando ela abriu a porta. "Se eu sair das vidas de vocês agora, será para sempre?" Ela se virou, e pela primeira vez desde que havia entrado no escritório, Arthur viu uma centelha da Clara doce que ele havia conhecido anos atrás. "Arthur, se você realmente ama essas crianças como diz amar, vai entender que às vezes amar é deixar ir, é não forçar uma situação porque ela convém aos seus sentimentos. E se um dia elas quiserem me conhecer, por vontade própria?" Clara suspirou profundamente. "Se um dia, quando forem adultas, Alice e Helena decidirem que querem conhecer o pai biológico, eu não vou impedi-las, mas será decisão delas, não sua, e não minha." Arthur assentiu lentamente, entendendo que estava recebendo a única concessão que Clara estava disposta a fazer. "Você pode me dar uma foto delas? Uma só?" Clara hesitou por um momento. Depois abriu a bolsa e tirou uma foto 3x4, onde Alice e Helena apareciam abraçadas, sorrindo para a câmera com a alegria pura da infância. "Obrigado", sussurrou Arthur, segurando a foto como se fosse um tesouro frágil. "Cuide-se, Arthur, e deixe que elas façam o mesmo." Quando Clara saiu, deixou o escritório impregnado com o cheiro do perfume suave que usava e com o eco de uma verdade que Arthur finalmente estava pronto para aceitar. Algumas batalhas são perdidas antes mesmo de começarem, e algumas formas de amor exigem sacrifícios impossíveis. Ele olhou para a foto em suas mãos, memorizando cada detalhe dos rostos de suas filhas, sabendo que talvez fosse a única coisa delas que poderia guardar para sempre.
6 meses haviam se passado desde a última conversa entre Arthur e Clara. O empresário havia respeitado o pedido dela, mantendo-se afastado da ONG e das meninas, embora cada dia fosse uma batalha silenciosa contra o impulso de aparecer apenas para vê-las de longe. A foto de Alice e Helena permanecia em sua carteira, desgastada de tanto ser manuseada nos momentos de solidão. Nesta noite de dezembro, o Teatro Municipal estava iluminado como um palácio, recebendo a cerimônia do Prêmio Nacional de Impacto Social. As escadarias de mármore estavam cobertas por um tapete vermelho, e flashes de fotógrafos criavam uma constelação artificial na entrada do majestoso edifício. Arthur estava sentado nos fundos do auditório, tendo comprado o ingresso sob um nome falso. Usava um terno escuro discreto e óculos de grau, sem precisar, numa tentativa patética de disfarce que mais revelava seu desespero do que o escondia. Havia chegado 2 horas antes do evento, apenas para garantir que conseguiria ver Clara e as meninas receberem o reconhecimento que mereciam. O auditório estava lotado com personalidades do terceiro setor, empresários filantrópicos, políticos e jornalistas. Arthur observava tudo com os olhos de quem não pertencia àquele mundo de propósitos nobres e impacto social genuíno. Ele construíra um império baseado em lucro. Clara construíra um legado baseado em amor. Quando as luzes se apagaram e a cerimônia começou, Arthur sentiu o coração acelerar. Várias categorias foram premiadas antes da principal, maior impacto social do ano. Cada discurso de agradecimento falava de superação, dedicação e transformação social, palavras que soavam como idioma estrangeiro para alguém que havia passado a vida priorizando apenas resultados financeiros. E agora, anunciou a apresentadora, uma jornalista conhecida nacionalmente, chegamos ao prêmio mais importante da noite. A categoria Maior Impacto Social do Ano reconhece organizações que transformaram realidades e salvaram vidas através do trabalho voluntário e da dedicação incansável. Arthur se inclinou para frente, os punhos cerrados sobre os joelhos. Este ano, nossa vencedora é uma mulher que transformou sua experiência pessoal de maternidade solo em uma rede de apoio que já impactou mais de 2.000 famílias em situação vulnerável. Fundadora da ONG Mães Guerreiras, ela prova que o amor multiplica quando é compartilhado. O auditório explodiu em aplausos quando Clara subiu ao palco, acompanhada por Alice e Helena. As 3 estavam deslumbrantes. Clara usava um vestido azul marinho elegante que realçava sua beleza natural, enquanto as meninas vestiam vestidos idênticos em tom coral, os cabelos presos com pequenas flores brancas. Arthur sentiu lágrimas queimarem seus olhos quando viu suas filhas no palco, iluminadas pelos refletores, sorrindo com a naturalidade de quem cresceu, sabendo que era amada incondicionalmente. Aos 9 anos, elas irradiavam uma confiança serena que ele invejou profundamente. Clara se aproximou do microfone, segurando a estatueta dourada que simbolizava anos de trabalho árduo e dedicação. Por um momento, ela olhou para a plateia lotada, e Arthur teve a paranoia irracional de que ela o havia localizado entre centenas de pessoas. "Este prêmio não é meu", começou Clara, a voz firme ecoando pelo auditório solene. "Ele pertence a cada mãe que escolheu lutar quando seria mais fácil desistir. Pertence a cada criança que cresceu sabendo que é amada, mesmo quando o mundo dizia que não deveria existir." O silêncio no auditório era absoluto. Clara pausou, olhando para Alice e Helena ao seu lado. "Quando eu tinha 26 anos, alguém me disse que minha gravidez era um problema que deveria ser eliminado. Essa pessoa estava errada. Minha gravidez não era um problema, era uma missão."
Ela sorriu, passando os braços ao redor das filhas. Alice e Helena me ensinaram que família não é sobre perfeição ou estruturas convencionais. É sobre escolher o amor todos os dias, mesmo quando é difícil. Arthur estava destroçado. Cada palavra de Clara era uma flecha certeira em seu peito, mas também uma lição de grandeza que ele estava finalmente preparado para aprender. Este prêmio é dedicado a todas as mães guerreiras que transformam rejeição em revolução silenciosa, que provam que o amor não precisa de permissão para existir e que algumas das histórias mais bonitas nascem exatamente quando alguém diz que são impossíveis. O auditório se levantou em uma ovação que durou quase 5 minutos. Arthur permaneceu de pé no fundo, aplaudindo com lágrimas correndo livremente pelo rosto, orgulhoso de uma forma que nunca havia experimentado antes. Orgulho sem posse, admirar sem direito. Quando Alice pegou o microfone, sua voz infantil mas segura ecoou pelo teatro. Obrigada por este prêmio. Queremos dedicar ele a todas as crianças que não têm papai presente, mas têm muito amor ao redor. E também, ela olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Queremos dedicar a todos os adultos que ainda não aprenderam a ver os milagres quando eles aparecem. Talvez um dia eles aprendam. Arthur sentiu o mundo girar ao seu redor. Era como se Alice estivesse falando diretamente com ele, através de centenas de pessoas, oferecendo uma forma de perdão que ele não sabia que precisava. Helena se aproximou do microfone. Nossa mamãe sempre diz que algumas pessoas precisam de mais tempo para crescer o coração. Então, a gente espera. E enquanto isso, a gente ama quem está aqui perto da gente. A cerimônia continuou, mas Arthur não conseguiu se concentrar em mais nada. As palavras das meninas ecoavam em sua mente como uma melodia impossível de esquecer. Elas haviam crescido não apenas sem rancor, mas com uma capacidade de compreensão e perdão que o humilhava completamente. Quando o evento terminou, Arthur permaneceu sentado enquanto o auditório se esvaziava. Ele viu Clara sendo cumprimentada por dezenas de pessoas, jornalistas pedindo entrevistas, empresários oferecendo parcerias. Alice e Helena corriam pelo palco agora vazio, suas risadas ecoando pela acústica perfeita do teatro histórico. Finalmente, Arthur se levantou e começou a caminhar em direção à saída. Foi quando sentiu uma mão pequena tocar seu braço. Tio, é você! Arthur se virou e encontrou Helena olhando para ele com um sorriso radiante. Alice se aproximou logo em seguida, igualmente animada. Você veio ver nossa mamãe ganhar o prêmio, exclamou Alice. Que legal! Arthur se agachou para ficar na altura das meninas, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordá-lo. Sim, eu vim. Vocês estavam lindas no palco. Obrigada. A mamãe disse que nossa fala foi perfeita, respondeu Helena, depois inclinando a cabeça de lado com curiosidade infantil. Tio, por que você está chorando? Arthur passou a mão pelos olhos, tentando compor-se. Às vezes adultos choram quando ficam muito orgulhosos de alguém. Ah, disse Alice, como se isso explicasse tudo. Você ficou orgulhoso da nossa mamãe? Muito orgulhoso, conseguiu responder. Ela é uma mulher extraordinária e vocês duas são as meninas mais especiais que já conheci. Nesse momento, Clara se aproximou. Ela havia visto a interação e não parecia zangada, apenas cansada, como se soubesse que esse encontro era inevitável. Meninas, vamos agradecer ao Sr. Vasconcelos por ter vindo e nos despedir. Está tarde e vocês têm escola amanhã. Mamãe, ele chorou porque ficou orgulhoso da senhora, informou Helena, sempre prestativa. Clara olhou para Arthur com uma expressão indecifrada. Foi mesmo? Arthur se levantou lentamente, sabendo que essa seria provavelmente a última vez que veria as três juntas. Clara, eu queria te pedir desculpas por tudo,
pela forma como te tratei, pelas palavras cruéis, por ter sido covarde demais para ver o presente que estava sendo oferecido. Arthur, não, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Você transformou minha maior covardice na sua maior vitória. Criou 2 filhas extraordinárias que são melhores pessoas do que eu jamais fui. E hoje, ouvindo elas falarem no palco, sua voz falhou. Hoje eu entendi que o amor não é sobre posse ou direitos. É sobre querer o melhor para alguém, mesmo que isso signifique não fazer parte da vida dessa pessoa. Clara permaneceu em silêncio, mas algo em seus olhos amoleceu ligeiramente. Eu vou sair das suas vidas agora, para sempre. Mas queria que soubessem que vocês 3 são minha resposta para tudo que fiz de errado na vida. Proof de que às vezes, o universo é mais sábio que nossas escolhas. Arthur se abaixou novamente e olhou para Alice e Helena uma última vez. Cuidem bem da mamãe de vocês e nunca esqueçam, vocês são milagres, com ou sem mim. Ele se virou para sair, mas a voz de Clara o fez parar. Arthur. Ele se virou, esperançoso. Obrigada por finalmente entender. Arthur assentiu, engolindo as lágrimas. Obrigado por me ensinar o que é o amor de verdade. Ele saiu do teatro, sabendo que havia finalmente aprendido a amar da forma certa, sem condições, sem exigências, sem precisar de nada em troca. Alice e Helena teriam uma vida plena sem ele, e essa certeza, por mais dolorosa que fosse, era também sua maior redenção. Lá fora, a noite de dezembro era suave, e Arthur caminhou pelas ruas iluminadas pelas decorações natalinas, carregando no peito uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele havia perdido a chance de ser pai, mas havia ganhado algo talvez mais importante. Havia aprendido finalmente o que significava amar de verdade.